Acompanhe conosco uma jornada intensa enquanto mergulhamos em 9 prisões piores do que a morte. Número 9. Prisão de Garama, Ruanda. No coração pulsante de Ruanda, em meio às colinas exuberantes da África Central, existe uma prisão que se destaca como um verdadeiro símbolo da degradação humana. A temida Garama Prison, hoje conhecida pelo nome oficial de Prisão de Muhanga. Esse complexo penitenciário é um dos lugares mais desumanos já documentados por organizações de direitos humanos como a Amnistia Internacional. Ao longo dos anos, Garama tornou-se um verdadeiro pesadelo institucionalizado, um lugar onde o sofrimento ultrapassa todos os limites do aceitável e onde a sobrevivência se dá ao custo da própria sanidade. A prisão, construída para comportar modestamente cerca de 600 detentos, hoje abriga entre 6.000 e 7.000 homens. Sim, você leu corretamente. O número de presos excede em até 10 vezes a capacidade original da unidade. Esse nível alarmante de superlotação provoca um colapso total das condições mínimas de dignidade humana. Muitos prisioneiros são obrigados a permanecer em pé o dia inteiro, sem qualquer chance de descanso, devido à falta de espaço físico. As celas, minúsculas e sem cobertura adequada, expõem os internos diretamente ao sol escaldante, à chuva e ao frio noturno, criando um cenário constante de sofrimento físico extremo. Todos os dias, entre 7 e 8 presos perdem a vida, vítimas diretas do abandono, da negligência estrutural e das condições subhumanas de encarceramento. A luta pela sobrevivência assume contornos desesperadores. Há relatos de confrontos extremamente violentos entre os próprios detentos e, em casos extremos, atos de canibalismo, uma reação perturbadora à completa falta de alimento, recursos e humanidade. O desespero é tamanho que muitos internos enxergam na morte uma libertação muito mais tolerável do que a continuidade daquela existência degradante. O sistema de saneamento simplesmente não existe. Os detentos caminham descalços por corredores cobertos de fezes, urina e lixo acumulado. Nesse terreno hostil, mosquitos infestam os ambientes e se tornam transmissores constantes de doenças. As infecções nos pés são tão comuns quanto devastadoras. Gangrena é uma das consequências mais frequentes, uma doença que apodrece os tecidos do corpo devido à ausência de circulação sanguínea, muitas vezes levando à amputação. A maioria dos presos com gangrena precisa ter dedos, pés ou até pernas inteiras removidas para sobreviver. Estar descalço neste ambiente é quase como caminhar rumo à mutilação. As estatísticas médicas da prisão são assustadoras. 41% dos internos tratados na unidade médica sofrem de pés em decomposição, resultado direto da insalubridade extrema. Já 38% chegam ao hospital com traumas severos, entre eles tímpanos estourados, lacerações profundas causadas por mordidas humanas e ferimentos infeccionados. A violência é tão brutal e contínua que a unidade médica da prisão, composta por apenas um médico fixo e 8 auxiliares, está completamente sobrecarregada. Os pacientes dividem colchões imundos e clamam por atendimento, muitas vezes morrendo à espera de socorro. A Comissão Internacional da Cruz Vermelha, que presta assistência emergencial aos presídios ruandeses, classificou as condições como absolutamente desumanas e inaceitáveis. A representante Bridget Trun alertou: se um surto epidêmico surgir em Garama, será impossível conter o número de mortes. Mesmo com diversos apelos públicos, denúncias e condenações por parte de ativistas, o governo ruandês pouco fez para alterar essa realidade. O presídio continua operando como um antro de sofrimento humano, onde a dignidade é aniquilada e a esperança há muito tempo deixou de existir. Número 8. Rikers Island, Nova York, Estados Unidos. Escondida entre o brilho dos arranha-céus e a movimentação frenética da cidade de Nova York, existe uma ilha que simboliza a falência moral do sistema penitenciário norte-americano, Rikers Island. Situada ao lado do aeroporto de LaGuardia, essa ilha abriga o maior complexo prisional da cidade e é, para muitos, um verdadeiro campo de guerra institucionalizado. Longe do glamour nova-iorquino, até 15.000 presos são mantidos sob condições que desafiam qualquer noção básica de civilidade e respeito aos direitos humanos. A extensão de Rikers Island, com seus mais de 400 hectares, é guardada por muros frios e rígidos,
que escondem as cenas de horror que se desenrolam em seu interior. Os relatos de abuso, negligência e sadismo por parte dos agentes correcionais são numerosos e consistentes. Dentro das alas, impera uma cultura de medo, onde os guardas exercem poder absoluto, aplicando punições físicas severas, torturas psicológicas e até abusos sexuais, sem temor de retaliações ou controle judicial eficaz. Em 2013, a revista Mother Jones classificou Rikers como uma das 10 piores prisões dos Estados Unidos. E essa definição não é exagerada. Lá dentro, os presos são submetidos a espancamentos brutais, estupros em grupo, agressões com armas improvisadas e longos períodos de confinamento solitário. Os doentes mentais são alvos preferenciais dos abusos. Seus gritos por ajuda são ignorados ou recebidos com sarcasmo e deboche. Muitos deles são deixados para definhar em celas isoladas, sem qualquer acesso à medicação ou suporte psicológico. O dado mais alarmante: cerca de 80% dos detentos de Rikers Island estão ali sem terem sido condenados por nenhum crime. São presos provisórios que aguardam julgamento. Mesmo assim, são tratados como culpados, privados de dignidade, constantemente humilhados verbal e fisicamente. A privacidade é inexistente. Muitos são forçados a usar o banheiro diante dos próprios carcereiros, sob olhares intimidadores. Essa constante invasão da intimidade representa uma violência simbólica e diária. As condições físicas da prisão também são preocupantes. A estrutura está deteriorada, a superlotação é crônica e há uma alarmante escassez de agentes. Durante a pandemia, o colapso se intensificou. Surtos de Covid-19 se alastraram, enquanto os familiares dos detentos recebiam pouquíssimas informações. Um exemplo emblemático é o caso de Eileen Ma, integrante do movimento VIOC New York, que passou 420 dias presa em Rikers apenas porque não tinha como pagar a fiança de $75 mil. Acusada de um roubo de joias que nega até hoje, ela acabou aceitando um acordo de culpa apenas para sair daquele pesadelo. Os casos de suicídio vêm aumentando de maneira alarmante. Muitos presos simplesmente não conseguem suportar o nível de desumanidade e dor psíquica. Relatos de mulheres sendo estupradas dentro das próprias celas, com a conivência ou omissão dos guardas, são chocantes. Em 1986, as revistas íntimas em grupo, com inspeções invasivas genitais e anais, foram oficialmente suspensas devido ao trauma causado. Ainda assim, a humilhação continua por outras vias. Como resumiu um ex-detento, Rikers Island é onde a humanidade morre. Um lugar imundo, desumano, o inferno dentro da metrópole mais poderosa do mundo. Número 7. Prisão de Bakar, Turquia. Por trás de paredes sombrias no sudeste da Turquia, há uma prisão cujo nome ecoa terror, Diyarbakır Prison. Sua reputação por brutalidade é tão infame que a Time Magazine a classificou como a 4ª pior prisão do mundo em 2008. Sua história sombria começa nos anos de 1980, quando a prisão emergiu das cinzas de um golpe militar e rapidamente se transformou em uma câmara de tortura, onde curdos eram injustamente detidos e submetidos a sofrimentos inimagináveis. Nos pavilhões da prisão, alas eram identificadas com nomes como Disco ou Welcome to, para disfarçar os horrores indizíveis dentro. Guardas sádicos deleitavam-se em sua crueldade. Espancamentos, puxões de cabelo, humilhações, vendas nos olhos e até banho forçado com jatos de água. Apenas o começo de um sofrimento sem fim. A rotina era completada por confinamento solitário, insultos constantes e intimidações, com ameaças de morte e ordens humilhantes de prestar continência a um capitão. Um dos métodos cruéis incluía o uso de um cão treinado para morder os órgãos genitais de prisioneiros nus. As atrocidades escalavam. Tortura de sono e sensorial, choques elétricos, queimaduras de cigarro, extração de unhas e dentes, agressões sexuais e exames retais forçados. Uma litânia de crueldade que faria até os criminosos mais endurecidos estremecerem. Esta prisão é um verdadeiro inferno de Dante, onde a esperança vai para morrer. Uma ex-prefeita que passou 11 anos na prisão relatou: ao chegar, um novo prisioneiro era recebido por dezenas de guardas, levado inconsciente a uma banheira cheia de fezes deixado por horas. Apesar de inúmeros relatos,
poucas testemunhas sobreviveram para falar. Uma presa relatou que 75 mulheres eram amontoadas em alas projetadas para apenas 25 pessoas, e mesmo sendo mulheres, eram submetidas à mesma brutalidade que os homens: tortura, isolamento, disciplina militar por anos. Nos primeiros anos da 1980, a política estatal na prisão militar de Diyarbakir era marcada pelo uso sistemático da tortura e de confissões forçadas, com foco específico em prisioneiros curdos. Detentos eram coagidos a se declararem culpados, mesmo sem ter cometido qualquer crime. Movimentos durante o sono, conversas ou ocupação de liderança política eram suficientes para justificar mais brutalidade. Confessar, mesmo mínimos detalhes, era visto como traição por grupos políticos, transformando o prisioneiro em vítima de autodestruição. Segundo um ex-detento, tornar-se informante e confessar era a humilhação suprema, uma mancha impossível de apagar. A tortura em Diyarbakir não era apenas física ou psicológica. Era uma ferramenta política desenhada para esmagar identidades curdas, eliminar a oposição e criar súditos submissos. A extração de confissões forçadas era parte essencial dessa prática brutal, servindo aos obscuros objetivos do Estado. Número 6. Prisão de Guldani, Geórgia. No dia 18 de setembro de 2012, uma revelação estarrecedora sacudiu a República da Geórgia e deixou o mundo em choque. Vieram à tona vídeos secretos que revelavam abusos inimagináveis dentro da prisão número 8 de Guldani, localizada em Tbilisi, capital do país. As imagens, registradas por câmeras escondidas, mostravam agentes penitenciários, e até mesmo seus superiores, cometendo atos brutais de tortura, humilhação e agressões sexuais contra os detentos. Essas gravações não apenas confirmavam rumores antigos sobre maus-tratos sistemáticos, como também mostravam a verdadeira extensão da corrupção e da violência institucionalizada no sistema carcerário georgiano. As cenas provocaram uma explosão de indignação pública. As redes sociais rapidamente se transformaram em palco de revolta, enquanto as principais emissoras de televisão, que até então evitavam tocar no tema, foram obrigadas a romper o silêncio. Em poucas horas, milhares de manifestantes tomaram as ruas de diversas cidades do país, como Tbilisi, Batumi, Poti, Kutaisi e Gori. Os protestos exigiam justiça imediata e a punição dos responsáveis. A crise foi tão profunda que levou à renúncia de várias figuras importantes do governo georgiano, entre elas membros do Ministério do Interior e da Administração Penitenciária. O material foi fornecido por um ex-agente penitenciário, Vladimir Bedad, que fugiu para a Bélgica temendo por sua vida. Em troca de imunidade judicial, ele entregou as fitas e prestou depoimento, revelando detalhes macabros sobre os bastidores da prisão. Bedad confirmou que os abusos eram incentivados pelos superiores e seguiam uma lógica de humilhação sistemática. Espancamentos com cacetetes, sessões de afogamento simulado, fraturas causadas intencionalmente e até estupros coletivos. Tudo era planejado, repetido e, muitas vezes, filmado como forma de controle e intimidação. Ex-detentos relataram ainda experiências absolutamente traumáticas. Em 2016, a Comissão Parlamentar de Direitos Humanos da Geórgia publicou um relatório com dezenas de testemunhos de sobreviventes que viveram o terror da prisão entre 2004 e 2012. Os depoimentos falam de sessões de tortura física e psicológica, de agressões com coronhas de fuzil, de punhos e de botas, de lesões intencionais como pulsos quebrados e ossos deslocados. Em muitos casos, os presos eram dopados com pílulas para dormir e, nesse estado de vulnerabilidade, forçados a assinar confissões falsas ou a testemunhar contra si mesmos e terceiros. Os abusos não se limitavam ao uso da força. A humilhação era também uma tática recorrente. Os detentos eram insultados constantemente, mantidos nus diante dos carcereiros, filmados durante situações íntimas e ameaçados de morte caso denunciassem os acontecimentos. Toda essa estrutura de violência visava destruir a resistência psicológica dos presos e submetê-los completamente ao domínio do sistema. Segundo o relatório da Open Society Foundation, a realidade nas prisões georgianas ia além da violência física. Os internos viviam em celas sujas, sem saneamento básico, com acesso limitado à água potável e comida. Os colchões eram velhos,
infestados de pragas, e não havia suprimentos médicos. Doenças se espalhavam rapidamente, enquanto os pedidos de socorro médico eram ignorados ou recebiam tratamento mínimo. O sistema, como um todo, havia se transformado em uma fábrica de medo e sofrimento. O escândalo de Gudani foi um marco na história recente da Geórgia. Um momento de ruptura em que a população finalmente conseguiu expor as profundezas de um sistema prisional que funcionava como uma máquina de tortura. A partir dali, uma pressão nacional e internacional emergiu exigindo reformas e responsabilização. Contudo, as cicatrizes psicológicas e físicas deixadas nos sobreviventes continuam até hoje como lembretes vívidos da crueldade institucionalizada. Número 5. Prisão Central de Bang Kwang. Tailândia, conhecida mundialmente por um apelido assustador, o Grande Tigre, a Bang Kwang Central Prison, localizada nos arredores de Bangkok, na Tailândia, é uma das prisões mais brutais e temidas da Ásia. O apelido tem um significado profundo. Assim como um tigre faminto, a prisão parece devorar os seus detentos, sugando qualquer resquício de esperança ou dignidade que ainda resta. Desde sua construção na década de 1930, essa prisão de segurança máxima tem sido sinônimo de dor, opressão e desespero. Bang Kwang foi originalmente projetada para abrigar cerca de 4.000 prisioneiros, mas hoje ultrapassa os 8.000 internos, o dobro de sua capacidade oficial. As celas são pequenas, abafadas e superlotadas, forçando os prisioneiros a dividir espaços exíguos com outras dezenas de homens. Não há ventilação adequada, e o calor úmido da Tailândia transforma os cubículos em fornos humanos. Muitos presos dormem no chão, espremidos uns contra os outros, em condições que beiram o colapso físico e mental. Essa prisão também abriga o corredor da morte masculino do país, sendo o local onde as execuções são realizadas. Por muitos anos, os métodos incluíam o fuzilamento. Atualmente, a injeção letal é utilizada, mas não menos temida. Os prisioneiros condenados à morte ficam acorrentados permanentemente até o dia da execução, que pode acontecer sem aviso prévio. Essa incerteza constante transforma cada amanhecer em uma tortura mental. Será hoje o dia? Logo ao chegar a Bang Kwang, os presos recebem um choque de realidade. Durante os 3 primeiros meses, todos são obrigados a usar grilhões de ferro presos aos tornozelos. Esses grilhões não apenas impedem o movimento livre, como causam feridas abertas, infecções e dores crônicas. O som constante do metal batendo no chão é um lembrete cruel da condição de cativeiro. Outro fator que torna a prisão ainda mais opressiva é o sistema interno de sobrevivência chamado cheat system. Trata-se de uma espécie de hierarquia informal que define o acesso dos detentos à comida, conforto e privilégios. A única refeição gratuita fornecida diariamente é uma tigela simples de arroz com legumes. Tudo além disso, seja proteína, frutas ou produtos de higiene, precisa ser comprado. Os prisioneiros com acesso a dinheiro podem até contratar outros internos como serventes, oferecendo porções extras de comida em troca de tarefas diárias, como lavar roupas ou trazer água. Essa desigualdade criou uma divisão dentro da própria prisão. Enquanto alguns conseguem sobreviver com um mínimo de dignidade, outros vivem à beira da inanição. Por isso, muitos presos estrangeiros, principalmente europeus e australianos detidos por tráfico de drogas, passaram a organizar campanhas internacionais para arrecadar fundos e comprar alimentos básicos para os colegas de cela. Essa situação mostra o quão desesperadora é a realidade do dia a dia em Bang Kwang. Em suas memórias publicadas no livro The Damage Done, o ex-prisioneiro Warren Fellows, um australiano condenado por tráfico, descreve o ambiente como assustador, inumano e sufocante. Para ele, Bang Kwang era um monstro vivo, que se alimentava do desespero de cada preso. "Você sente como se estivesse sendo lentamente comido por dentro", escreveu. Suas palavras ajudam a pintar um retrato vívido daquilo que muitos consideram um dos piores lugares do mundo para se estar privado de liberdade. Número 4. Prisão Black Dolphin, Rússia. Na vasta e gelada região da Rússia, perto da fronteira com o Cazaquistão, encontra-se uma das prisões mais aterradoras e impenetráveis do mundo, a temida Black Dolphin Prison, ou em português, Prisão Golfinho Negro. Este presídio de segurança máxima está localizado em Soledetsk, no Oblast de Orenburg,
e sua história remonta aos tempos do Império Russo, quando o local servia como ponto de exílio para criminosos perigosos. Hoje, a prisão é considerada um verdadeiro símbolo de punição extrema, um lugar onde a liberdade é substituída por um regime tão brutal que chega a anular completamente qualquer traço de humanidade. A entrada da prisão é marcada por uma escultura feita pelos próprios detentos, um golfinho preto feito de ferro, sinistro e simbólico. Essa figura enigmática guarda a entrada do complexo como um lembrete visual de que aquele é o fim da linha. Um ponto sem retorno. Ali vivem cerca de 700 dos criminosos mais perigosos da Rússia. Pedófilos, canibais, terroristas e assassinos em série ocupam as celas do Golfinho Negro, todos condenados por crimes hediondos, totalizando juntos aproximadamente 3.500 vítimas fatais, uma média estarrecedora de 5 assassinatos por preso. O regime dentro da prisão é rigidamente controlado e meticulosamente desenhado para aniquilar qualquer possibilidade de rebelião, fuga ou resistência. Os detentos vivem em celas isoladas e trancadas por 3 portas de aço. Essas celas são, de fato, celas dentro de outras celas, com camadas de segurança que criam um verdadeiro labirinto de confinamento. Nenhuma janela, nenhum contato humano, nenhum momento de paz. Durante o dia inteiro, os prisioneiros não podem sentar, deitar ou sequer encostar-se nas paredes. São obrigados a permanecer de pé, imóveis, sob constante vigilância. A única pausa dessa rotina brutal ocorre por volta de 90 minutos por dia, quando os detentos são levados para uma área externa, uma espécie de jaula metálica, para se movimentarem em círculos. Enquanto isso, suas celas são minuciosamente vasculhadas pelos guardas, em busca de qualquer item não autorizado. Todo esse processo acontece sob monitoramento constante por câmeras de segurança, operadas 24 horas por dia. Qualquer tentativa de violar as regras pode resultar em punições severas e imediatas. A rotina é militarizada ao extremo. Os prisioneiros devem responder a comandos dos guardas com frases como "Sim, senhor", e em tom alto e firme. A cada 15 minutos, os agentes verificam se cada preso está em sua posição, obedecendo às ordens. Não há refeitórios coletivos. Todas as refeições, geralmente sopa de vegetais, são entregues nas celas, e os detentos devem comê-las ali mesmo, sob supervisão. O contato com o mundo exterior é quase nulo. Os únicos elementos que ligam esses homens ao restante da humanidade são livros, jornais e programas de rádio, cuidadosamente selecionados. O processo de entrada na prisão é cuidadosamente planejado para desorientar o preso. Ao ser transferido para o Black Dolphin, o detento é vendado e conduzido com as mãos algemadas nas costas e erguidas acima da cabeça. Uma técnica de contenção que impede qualquer tentativa de fuga e provoca dores extremas. Além de tudo, os prisioneiros são forçados a andar curvados para frente, com o tronco dobrado em quase 90 graus, impedindo-os de memorizar o trajeto até a cela. Um dos relatos mais impactantes sobre a prisão vem do assassino confesso Nikolai Azanov, condenado por matar uma família inteira e queimar os corpos em uma floresta. Em entrevista à National Geographic, ele declarou: "Se você ficar pensando no que há aqui, no que te espera que nunca vai sair, que está sozinho, você simplesmente enlouquece. É demais para suportar." Já um dos oficiais da prisão foi ainda mais direto. A única maneira de sair do Black Dolphin é pela morte. E até hoje, nenhum preso jamais conseguiu escapar da prisão. Um feito raro, mesmo entre as prisões mais seguras do mundo. Número 3. La Sabaneta Prison, América Latina. Por trás dos muros imponentes da mais notória prisão da região, La Sabaneta consolidou sua reputação como uma das instituições mais implacáveis da América Latina, onde os limites entre o inferno e a terra se confundem. Como várias outras penitenciárias na América do Sul, La Sabaneta lidava com falta de pessoal e superlotação. Os presos sobreviviam em condições deploráveis, com acesso quase inexistente à assistência médica, alimentação minimamente nutritiva ou água potável. Enquanto a violência e o caos reinavam absolutos, lá, a esperança era luxo de poucos. A superlotação era apenas o começo. Facções rivais disputavam o poder dentro do presídio, provocando confrontos brutais com frequência. Prisioneiros voltavam-se uns contra os outros e, em casos extremos, até agentes correcionais eram alvos.
tornando a rotina extremamente perigosa e volátil. Ser guarda em La Sabaneta era uma profissão extremamente desafiadora e nada invejável. Por muitos anos, gangues poderosas, lideradas por prisioneiros influentes, exerciam controle dentro da prisão, cultivando uma cultura de violência e terror. Contudo, a história dessa instituição conturbada chegou ao fim após 5 décadas e meia, quando o governo interveio, fechou a prisão e a transformou em museu. O estopim dessa transformação foi um motim devastador ocorrido em 3 de janeiro de 1994. Marcado por tensões de gangues, presos colocaram fogo nas instalações e atacaram companheiros enquanto tentavam fugir. O caos resultou em inúmeras mortes. Estima-se que mais de 150 prisioneiros morreram, tornando-se um dos motins prisionais mais mortíferos da história. O episódio lançou luz sobre o estado deplorável das prisões venezuelanas. E La Sabaneta tornou-se símbolo da violência extrema e do descontrole dentro do sistema correcional do país. Número 2. Scorpion Prison. Egito, construída em 1993, esta supermáxima prisão de segurança máxima, localizada em Helwan, ao sul do Cairo, ganhou o apelido de Escorpião por sua reputação de dominação implacável sobre alguns dos mais proeminentes presos políticos e opositores do governo, em especial membros da Muslim Brotherhood e do movimento juvenil Abril 6. Suas paredes frias e grosso concreto separam cada ala de alta segurança do restante do presídio assim que o portão blindado se fecha, impedindo qualquer comunicação entre a cela, como ocorre em prisões comuns. Dentro, os detentos enfrentam uma realidade dura de maus-tratos, desnutrição e isolamento extremo. Muitos são privados de contato com entes queridos ou de assessoria legal, levados a medidas desesperadas como greves de fome em massa. As condições de saúde se deterioram rapidamente. Mais de 1.000 presos políticos ficam vulneráveis ao surgimento de sarna, doenças de pele e outras infecções, suas vidas pendendo em um equilíbrio frágil. As circunstâncias opressivas transformam a prisão em uma bomba-relógio de sofrimento humano, onde os direitos mais básicos são sistematicamente violados. A prevalência de problemas de higiene, agravados pela falta de suprimentos médicos e de produtos essenciais como sabão, intensifica a miséria. Os detentos recebem apenas uma barra de sabão a cada poucos meses, muitas vezes compartilhada por vários prisioneiros. A prisão até possui uma loja de produtos básicos, mas os itens são vendidos a preços exorbitantes, inacessíveis para a maioria, perpetuando o ciclo de doença e negligência. A infestação de mosquitos levou a surtos de malária, e o clima severo no verão e inverno torna a vida uma provação constante. A arquitetura da prisão impede a entrada de luz natural, resultando em grave falta de vitamina D e uma série de problemas de saúde relacionados. Sem ar-condicionado e muitas vezes sem ventilação adequada, as temperaturas atingem níveis insuportáveis no verão e caem drasticamente no inverno. A intenção era clara: projetar um local onde quem entra não saia, a menos que fosse morto. Em 2012, um ex-diretor-geral da prisão confirmou durante uma entrevista televisiva a brutalidade do regime. Entre os detentos, já estiveram acusados por envolvimento nos assassinatos do presidente Anwar el-Sadat, em 1981, e do presidente do parlamento Rafat el-Mahgoub, em 1990. Número 1. Camp 22, Coreia do Norte. A Coreia do Norte, já famosa por sua dinastia autoritária e por condições de vida extremas, operou um dos sistemas prisionais mais cruéis do planeta. A agora extinta prisão de trabalhos forçados, conhecida como Camp 22, também referida como Ryong ou Hwaryong, foi uma instalação de segurança máxima mergulhada em segredo absoluto, completamente isolada do mundo externo. Relatos sugerem que o campo foi fechado em 2012, mas os horrores que ocorreram ali continuam a assombrar os sobreviventes que conseguiram escapar. Na época de funcionamento, o campo contava com aproximadamente 1.000 guardas e entre 500 e 600 funcionários administrativos, todos exercendo controle total sobre os prisioneiros. Eles eram armados com rifles automáticos, metralhadoras, granadas, clavas, chicotes e cães treinados. Um arsenal completo para manter o domínio brutal sobre os internos. Durante os anos 1990,
Estima-se que o campo abrigava cerca de 50 mil prisioneiros, principalmente pessoas que haviam se manifestado contra o governo ou eram consideradas politicamente não confiáveis ou desleais. Ex-funcionários e prisioneiros sobreviventes relatam condições inimagináveis. Pessoas esqueléticas, quase morrer de fome, com corpos deformados. Muitos exibiam deformidades grotescas, orelhas arrancadas, olhos destruídos, narizes e rostos retorcidos por cicatrizes profundas. Um número alarmante, cerca de 30%, apresentava essas deformações profundas, visível evidência da brutalidade desumana que sofreram. Além disso, aproximadamente 2.000 prisioneiros tinham perdido membros, mas ainda eram obrigados a trabalhar. Muitos deles dependiam de muletas para se mover. Os métodos de tortura eram infames e cruéis. Sobreviventes relatam tortura por água durante 24 horas, sendo forçados a permanecer na ponta dos pés dentro de um tanque de água até o nariz, provocando sofrimento físico e psicológico extremo. Em seguida, eram despidos pendurados de cabeça para baixo no teto, espancados e confinados em celas minúsculas por dias ou semanas. Os sobreviventes carregam cicatrizes físicas e psicológicas permanentes, um testemunho vivo da crueldade indescritível daquele campo. Essas prisões não são apenas instituições penais. São monumentos vivos da brutalidade, da negligência e da falência moral de sistemas que deveriam, em tese, proteger e reabilitar. Em vez disso, transformam seres humanos em sombras do que um dia foram, destruindo lentamente corpo, mente e espírito. E o mais alarmante: em pleno século XXI, muitos desses locais ainda operam sob os olhos fechados do mundo. É urgente que olhemos para essas realidades com a seriedade que elas exigem, porque enquanto essas celas continuarem existindo, a civilização não poderá se considerar verdadeiramente civilizada. Agora queremos saber de você. Qual você acha que é o maior erro na forma como a sociedade encara o sistema prisional? E mais importante ainda, como podemos mudar isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!